Fala galera, aqui é o professor Gilberto Melo e é um prazer enorme estar mais uma vez aqui com cada um de vocês, né? Pessoal, hoje eu vim trazer um assunto um pouquinho chato. Hoje vai ser aquele bate-papo que a gente tem sempre aqui no canal sobre algum assunto ligado à espiritualidade, bruxaria, magia, umbanda, que é o seguinte: aceitação familiar. É um assunto muito delicado, eu sei que a maioria, ou pelo menos boa parte de vocês passa por isso, eu passei por isso, né? Esse canal aqui eu trago muitas das minhas experiências particulares para estar ajudando vocês, porque muitas dessas coisas não tinha quem me falasse, sabe? Ou então as pessoas focavam muito em outras partes no estudo e não tinha muita coisa sobre isso. Então no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a questão da aceitação familiar, e como superar isso sem deixar a espiritualidade de lado, tá bom? Enquanto a intro roda, eu já convido você que não é inscrito a se inscrever, deixar o seu like também e aquele comentário aí. E aí, a sua família aceitou ou aceita bem essa questão da espiritualidade na sua vida? Conta aí embaixo que eu vou ter enorme prazer em conversar com vocês. Pessoal, então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da aceitação familiar, como eu tinha falado no início do vídeo, né? Esse é um assunto, gente, que para muitas pessoas pode ser que não tenha sido importante ou não tenha muita relevância. Porém, para boa parte da população bruxa, da população espiritualista, é uma constante. Família sempre é um dilema, né? Família sempre tem aí as questões muito complicadas, muito particulares aí. Família nunca é aquela coisa de margarina, né, que passa. Sempre tem dilemas, problemas, atritos. É natural na convivência humana, né? Inclusive, muitas questões karmáticas são trabalhadas dentro do seio familiar. Muitas vezes espíritos que tiveram alguma rixa, algum problema, né, reencarnam aí através da questão familiar justamente para quebrar esses karmas. Só que muitas vezes, pela postura, por uma série de coisas, essa convivência vai ficando muito difícil, né? A educação imposta, tudo isso vai pesando muito. Quando nós, né, encontramos o caminho mágico, quando nós abraçamos a espiritualidade, para nós é uma coisa de descoberta, né? Para nós é algo fantástico. Caramba, uau, o mundo parece maior, né? A gente toma conhecimento de forças ocultas, vivem experiências que são só nossas. Eu tenho certeza que você que está me vendo aí agora tem coisas espiritual e magicamente falando que são só suas. Experiências que se você contar, outros não vão acreditar. Porque a magia é muito isso, né? É muito uma experiência particular de cada um. Só que a família muitas vezes não apoia isso. Se você nasceu num berço que já traz isso, né? Se a sua mãe, o seu pai, se a sua família, né, mais próxima é um bandista ou então participa de um coven, né? E tudo isso se torna muito mais fácil, mas não é a realidade. Muitos de vocês já me contaram histórias que vocês vieram de questões evangélicas, berços evangélicos, católicos fervorosos, ou até mesmo outras religiões. O espiritismo muitas vezes também é um pouco massacrante com essa questão da espiritualidade mais plena. Então, muitas vezes vocês sofrem dentro de casa impedimentos, atritos, conflitos, não pode ter altar, briga por qualquer coisa, essas coisas todas. Às vezes, muitas vezes o seu cônjuge, né, seu namorado, sua namorada, também podem ser muito empecilho, podem implicar muito com essa questão na sua vida. Esse é um assunto muito amplo, mas eu quero falar para vocês um pouquinho do que vocês podem fazer, né, de uma maneira mais geral, é claro que cada caso é um caso, para tentar amenizar esses atritos. Primeiro de tudo, né, família é família, entendeu? Independente se eles vão amar vocês, se eles vão apoiar vocês incondicionalmente, ou se vão criar atrito, eles vão continuar ali. Muitas vezes você vai continuar vivendo com eles. Então o atrito, a briga, a confusão nunca é um bom caminho, sabe? Porque no fim do dia você vai estar ali naquela casa, comendo com aquelas pessoas, dividindo as contas com aquelas pessoas. Então não adianta muito o atrito, né? É claro que você tem que fazer valer o seu direito. Gilberto, mas a casa da minha mãe, a casa do meu pai. Sim, eu entendo, eu vivi isso. Então, por uma questão hierárquica e respeito, não tem um altar na sua casa, tá?
Eu sei que a gente quer muito um altar, mas o maior altar é o nosso corpo, é a nossa vida. Você pode cultuar a Deus através, por exemplo, tá caminhando, tá sentindo o vento batendo na sua face, invoca, sabe, toca o vento, os sílfides, as sílfides, os silfos, os elementais do ar. Sinta a brisa, sinta a chuva, tá mergulhando na água, na piscina, no mar, no rio, não importa, sinta a água, entendeu? Faça concentrações mentais, deita, né, à tarde, à noite, quando você estiver livre, mentaliza aquilo que você quer, trabalha a lei da atração, utiliza as cores, né, por exemplo, quer prosperidade, utiliza cores relativas à prosperidade. Tem muitas magias muito sutis que podem ser passadas no dia a dia. Um objeto de decoração simples não precisa ser um altar espalhafatoso, cheio de coisas, para não gerar o quê? O confronto não é legal. Cria uma energia muito ruim dentro de casa. Então, assim, coloca um objeto de decoração, ninguém precisa saber que é de magia, entendeu? Ou então, se você tem liberdade de fazer, só não pode ficar sempre montado, deixa numa caixinha guardada, só utiliza quando você for mexer. Entendeu? É muito importante isso, gente. A magia, eu não recomendo vocês a atritarem com a família. Quando vocês estiverem a casa de vocês, quando vocês estiverem no espaço de vocês, aí não, aí a casa é sua. Porque tem muitas mães, pais, familiares que continuam intrometendo na vida dos filhos, das pessoas, mesmo quando tá vivendo, trabalhando, né? Tendo a sua vida. Aí, gente, é falta de pulso. Só que enquanto você tá no teto deles, tem que caminhar por essa questão. Tá? E não adianta brigar não, gente, tem que respeitar. Lembra que a bruxaria, a base dela é a liberdade. Então as pessoas têm que ter liberdade até de não acreditar nela, até de não gostar nela. E a gente tem que respeitar, tá? O direito do outro. O que você não pode aceitar, por exemplo, a religião ser imposta na sua cabeça. Entendeu? Por quê? Eles podem ser donos do espaço externo, mas a sua vida, o seu sentimento, a sua cabeça, ela é sua. E você precisa ser senhor dela. Tá? Então, assim, muitas magias mentais, aprenda muito magia em verbo, recitar certas palavras, recitar certos encantamentos em verbos que não gastam nada externo para isso. Tem muitos encantamentos, eu vou falar mais sobre esses assuntos no futuro, mas assim, dá para fazer, sabe? Dá para ser um bruxo, dá para ser um espiritualista de poder somente com esses artifícios que eu falei com vocês. Uma outra coisa é o seguinte, não adianta também, gente, a gente partir para a prática, ter altar, fazer ritual, se você não tem estudo, se você não tem base. Aproveita esse momento que você ainda não pode ter um espaço seu, que você, sabe, você é meio que proibido de muita coisa, para estudar. Estudar, gente, é fundamental. Um bruxo poderoso não é aquele que faz muito ritual, não é aquele que vem de uma longa geração de bruxos, não. Um bruxo poderoso é aquele que estuda, é aquele que conhece, é aquele que sabe montar um ritual, fazer uma magia ali, com coisas simples que ele tem em casa e que ninguém nem vai perceber. Um bruxo poderoso é aquele que entende as leis universais e consegue ver ela na natureza. O bruxo não tem uma Bíblia. Nós não temos uma Bíblia que é assim, ponto, não. O bruxo, ele vê na natureza a vida, ele respeita a natureza. E é isso que vocês têm que fazer. Não briga, não entra em contenda, só que assim, o seu corpo, a sua mente, o seu coração são seus. Tá? Isso a sua mãe não é dona, a sua mãe ela constituiu o corpo físico num processo biológico, o seu espírito já existia antes disso. Tá? A gente deve respeito, a gente deve amor, a gente deve zelo. Mas entender o seguinte, que são seres diferentes e cada um é responsável. Se o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, o seu namorado fez uma escolha de vida, ele exerceu o direito de escolher. Respeite a escolha dele, mas você não tem que seguir essa escolha só porque é deles não, entendeu? Não evitar o confronto, respeitar o direito do outro, ao mesmo tempo respeitar o seu. Tá? Durante muito tempo eu passei por isso, né? Eu era evangélico antes de trabalhar com espiritualidade, resolvi sair depois de muitos anos, já pregava na igreja, né? Resolvi sair por questões particulares, eu fui desencantando com aquele processo todo, respeito muito, aprendi muito, eu li a Bíblia várias vezes, assim, eu acho que eu li a Bíblia 3 vezes, assim, de Gênesis a Apocalipse, aprendi muito ali com aquelas pessoas. Muito da minha questão de vida, dos valores que eu carrego também, trouxe desse período, então assim, sou muito grato. Mas certas coisas ali já não me serviam mais, sabe? É como uma roupa que fica pequena para você. Chegou a hora que você tem que abrir mão dela.
Então, nesse processo, eu acabei saindo da igreja, meus familiares continuaram na igreja, minha mãe, aquela coisa toda, e pouco, eu comecei a estudar, já estudava espiritismo. Antes de ir para a igreja, eu estudava espiritismo, né? Com 9 anos eu já li o livro dos Espíritos de Kardec. Continuei no finalzinho, assim, desse período de igreja, estudei também, estudava o espiritismo. Conheci a Umbanda, né? E assim foi a magia, e assim, consequentemente, cheguei aqui onde eu estou e continuo aprendendo, eu estudo todos os dias, porque a gente não é nada, a gente não sabe de nada, tá, gente? A gente está em um processo de evolução. Uma encarnação é muito pouco tempo para a gente aprender, seja lá o que for. Então, mas aí eu morava na casa que a minha mãe pagava o aluguel na época, já fazia faculdade, e nisso eu tinha esse problema. O altar, né, não podia ficar sempre erigido, tinha que ser coisas mais simples, mais escondidas, certos livros, certas coisas precisavam ser guardadas assim num local mais secreto. E foi assim, até o dia que eu aluguei minha casa. Quando eu aluguei minha casa aos 19 para 20 anos, que eu fui morar na minha casa. Aí sim, eu tinha um espaçozinho que eu fiz de altar. Hoje eu tenho um quarto inteiro, um dia eu vou mostrar para vocês, de altares. Então assim, respeitem o tempo, não atropela o tempo. Aproveita essa experiência, abstrai o melhor dela. Então, tipo assim, não seja impositivo, respeite a fé alheia. Tudo isso que eles fazem que te magoa, não replique isso no futuro. Tá? Porque muitas vezes eu vejo bruxos espiritualistas, umbandistas, metendo pau, desculpa a expressão, em outras religiões cristãs. Não, você está rebaixando ao nível deles. Entenda que todas as pessoas elas têm um momento de vida e que a religião ela serve para aquela pessoa naquele momento com aquela cabeça, entendeu? E no final, em todas as religiões, as verdades universais são trabalhadas, tá bom? Então assim, não aprendam com isso, aprendam a respeitar o tempo, entender que certas coisas demoram, aproveitem esse tempo para estudar, tá bom? E além de tudo, isso muitas vezes pode ser um teste para saber se realmente é a magia que você quer, é a espiritualidade que você quer seguir, é a Umbanda que você quer seguir. Sabe por quê? Porque muita gente entra empolgada e depois de um ano e meio, às vezes até menos, desempolga, sai, quebra, some, entendeu? Talvez esse tempo, né, de afastamento, de imposição externa, seja justamente para que você reavalie se é isso que você quer no seu caminho, se é isso que você quer na sua vida, tá bom? Então, pessoal, é isso. Hoje foi só um bate-papo mesmo. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Deem sugestões de vídeo, de temas aqui embaixo, que eu vou ter enorme prazer em estar conversando com vocês. Que a grande Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo.